Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor consola os nossos corações, mesmo a gente vivendo dias difíceis, mas o Senhor continua inabalável, o Senhor continua o mesmo Deus que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Te louvamos também por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aprendendo do Senhor nesse curso das doutrinas da graça e que isso possa gerar frutos nas nossas vidas e também possa abençoar muitas pessoas que ainda vão assistir essas aulas. Senhor. Nos abençoe agora, quando nós vamos participar da última aula. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje o nosso tema é o Perseverança dos Santos, a última aula e a última aula da Tulipe, das doutrinas da graça ou dos 5 pontos do calvinismo. Voltando um pouquinho, a reforma protestante é um marco de tudo isso que nós vimos, porque nós vimos como a reforma protestante está inserida dentro da história, quais foram os movimentos antecedentes da reforma protestante, a reforma protestante, e o que redundou da reforma protestante. E todas essas aulas que nós estudamos, a história dos batistas, os 5 solas e os 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça, são tudo consequências, reflexos da reforma protestante. E nós louvamos a Deus porque aquilo que estava contido de fundamental na reforma protestante, os ensinos fundamentais da reforma protestante, eles sobreviveram e chegou até nós nos dias de hoje, tanto que nós estamos aqui recordando e vibrando com essas coisas que nós temos visto. Martinho Lutero é a figura central da reforma protestante. Ele era um padre, um professor de teologia, agostiniano, e ele começou a despertar para os problemas da igreja quando ele viu a exploração que estava se fazendo do povo através da venda de indulgências. E ele, estudando o livro de Romanos, escondido, ele se deparou lá com o texto que fala a respeito da salvação unicamente pela fé. E lá a partir disso, deflagrou todo o movimento da reforma, sendo o marco inicial, dia 31 de outubro de 1517, em que ele pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, contestando a doutrina da indulgência da igreja medieval, da igreja romana. Foi construído a partir dos ensinos, daquilo que se redescobriu na reforma protestante, esses 5 pilares, daquilo que derivou toda a doutrina da igreja reformada, né? Somente a escritura, sola escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solos Christus, somente Cristo, só lhe deu glória, somente a Deus. Sola escritura é a base de tudo, a nossa fonte, a origem da nossa fé. Sola gratia, sola fide, solos Christus, a dinâmica da salvação. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, sem nossos méritos, porque nós não os temos. Somente a fé, através da fé, a fé como um dom de Deus. A fé não é algo volitivo que eu tenho porque eu quero, mas é um dom de Deus. E Cristo é o autor, aquele que opera a salvação, aquele que morreu pelos nossos pecados. E somente Deus é glorificado com tudo isso. O calvinismo foi um movimento dentro dessa primeira reforma, é chamado a terceira reforma, a reforma calvinista. E
através de João Calvino, ele sistematizou a doutrina reformada, da Igreja Reformada, com a sua obra de grande importância, uma das maiores obras do cristianismo, depois das Escrituras, chamado As Institutas da Religião Cristã. O arminianismo foi uma resposta ao calvinismo. Surgiu após o calvinismo, através de Jacobus Arminius, e ele contestava alguns ensinos fundamentais do calvinismo. Interessante porque, ao ele contestar algumas coisas fundamentais do calvinismo, ele contestou algumas coisas fundamentais da própria reforma protestante. Vocês se lembram quando eu falei que o principal embate de Lutero foi contra Erasmo de Roterdã a respeito do livre-arbítrio, a pedido da igreja. Então, quando surge o movimento arminiano dentro da igreja reformada, a igreja romana ela acabou saudando esse movimento porque ele confrontava a espinha dorsal da reforma protestante, que foi aquela luta contra a doutrina do livre-arbítrio. Então, nós temos aí os 5 pontos do arminianismo, que Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Cristo morreu por todos os homens em geral, em favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. Devido à depravação do homem, você vê que ele não coloca a depravação total, né? Devido à depravação do homem, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. Essa graça pode ser resistida, e se todos que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Esse último ponto aí, depois foi colocado, né? Foi definido. A questão é se Cristo morreu para salvar homens ou se morreu para tornar possível a salvação de homens. Então, pelo arminianismo, Cristo morreu para tornar possível a salvação de homens e ele não morreu efetivamente para salvar ninguém. Isso daí um resumo, né? A síntese dos 5 pontos do arminianismo. A vontade é livre, quer dizer, o homem tem liberdade de escolha. A eleição é condicional. A expiação, a morte de Cristo, é universal. O chamado, a vocação, a graça, ela pode ser impedida pelo homem. E o homem pode cair da graça. Ou seja, uma vez o homem salvo, ele pode perder a salvação. O Sínodo de Dort decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Estas doutrinas, descritas no documento final chamado Cânones de Dort, são também conhecidas como os 5 pontos do calvinismo. É por isso que, na maior parte dos países, não em todos, o reformado é sinônimo de calvinismo. Por quê? Porque o Sínodo de Dort estabeleceu como a doutrina reformada os 5 pontos do calvinismo, entre outras coisas. Inclusive no Brasil, reformado, toda vez que nós falamos que nós somos reformados, na realidade nós estamos falando que nós somos calvinistas. E os 5 pontos do calvinismo, então, como a resposta aos 5 pontos do arminianismo, é a total depravação, o homem não é livre, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Aqui nós temos um quadro, então, comparativo dos 2 conjuntos aí de 5 pontos. Nós vimos, então, sobre a depravação total.
Ainda bem que vocês estão longe, né? Desculpa. A total depravação, então, significa que o homem está totalmente inabilitado para querer, buscar e encontrar a Deus. Salmo 14, 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nós vimos que todas as áreas do homem estão contaminadas pelo pecado. A sua vontade, seus pensamentos, seus afetos, seu espírito. Então, é por isso que nós chamamos de depravação total. Porque todas as áreas da nossa vida estão contaminadas pelo pecado. Por isso que não existe área nenhuma perfeita na nossa vida. Os nossos relacionamentos não são perfeitos. O nosso relacionamento com Deus não é perfeito. Nada é perfeito. Por quê? Porque é contaminado pelo pecado. Depois nós vimos a eleição incondicional, em contraponto à eleição condicional. Se não fosse a eleição incondicional, nós teríamos todos os homens indo para o inferno, pois todos são maus e não há quem queira Deus. Então, como reflexo da total depravação, nós temos a eleição incondicional. Se não fosse a eleição condicional, nós teríamos todos os homens se perdendo. Depois nós vimos a graça irresistível, em contraponto, que a graça pode ser impedida. Então, Deus chama a todos, através do Espírito Santo, aqueles que foram eleitos, né? Isaías 53, 11, nós temos: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É tudo passado, é tudo feito, tudo está consumado. E graça irresistível. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, todos aqueles pelos quais Cristo morreu, eles ressuscitarão e serão apresentados diante de Deus naquele último dia. E hoje nós vamos ver, então, sobre a perseverança dos santos, em contraponto ao quinto ponto do arminianismo, que é o homem pode cair da graça, pode perder a salvação. Vocês percebem que as coisas se misturam, assim? Às vezes nós avançamos e retrocedemos, porque é um elo, uma corrente, que elas estão todas conectadas. Os 5 pontos, eles têm a ver com os 5 solas, e cada ponto tem uma conexão com o outro, porque na hora que você desmorona um, se perde todos. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse texto, ele pode ser usado tanto aqui nessa questão da perseverança dos santos, porque ele prosperará naquilo para que a designei, como também ele pode ser usado para eleição incondicional. Porque quando a palavra de Deus é lançada, ela vai servir para abrir a mente daqueles que pertencem a Deus, daqueles que são eleitos, e também ela serve para endurecer o coração daqueles que não pertencem a Deus. O mesmo evangelho que serve para salvar é o mesmo evangelho que serve para condenar. É por isso que o arminiano ele tem dificuldade em explicar esse versículo. Como que ele vai explicar esse versículo? Que a palavra de Deus vai prosperar, se para ele a vontade de Deus é que todos se salvem. E nós testemunhamos que não são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus que recebem o evangelho. Mas, quando nós entendemos as doutrinas da graça, quando nós entendemos a chamada incondicional, a vocação, a eleição incondicional,
nós compreendemos o que significa esse versículo. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Vou fazer um silogismo e depois eu vou fazer um outro. O que é um silogismo? O silogismo é uma conexão de ideias, um raciocínio, um cálculo lógico. É um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita e que mais tarde veio a ser chamado de silogismo, constituído de 3 preposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras, chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. Então você faz 2 premissas e com aquelas 2 premissas você faz uma conclusão lógica baseado naquelas 2 premissas. Então vamos lá. Um exemplo clássico de silogismo. A premissa principal. Todo homem é mortal. Né? Isso é verdade. Todo homem é mortal. A premissa secundária. Sócrates é homem. Qual que é a dedução? Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, qual que é a dedução? Sócrates é mortal. Sócrates é mortal. Não sei quem entrou aí, mas essa é a conclusão lógica. Sócrates é mortal. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Se as pessoas usassem isso para aquilo que elas acreditam, elas teriam que rever muitos aspectos da sua fé. Vamos lá. Então, qual é a crença real das pessoas a respeito da graça? Qual é a sua crença real sobre a graça? Primeiro silogismo. Deus deseja a salvação de todos os homens. Aqui nós estamos falando que a maioria acredita. Deus deseja a salvação de todos os homens. Premissa secundária. Deus faz tudo o que lhe apraz. Todo mundo concorda que Deus faz tudo o que lhe apraz. Qual que é a conclusão? Logo, quem vai salvar. Todos os homens serão salvos. Deus deseja a salvação de todos os homens. Deus faz tudo o que lhe apraz. Conclusão, todos os homens serão salvos. Agora é o seguinte, se não concordamos com a conclusão, significa que pelo menos uma das premissas é falsa. Então, se a conclusão está errada, se ela está errada, se não é verdadeira, então significa que uma das premissas é falsa. Ou Deus não faz tudo aquilo que lhe apraz, ou ele não deseja a salvação de todos os homens. Então, Deus não deseja a salvação de todos os homens, ou Deus não faz tudo aquilo que lhe apraz. Por quê? Porque nós não concordamos com aquela premissa de que todos os homens serão salvos. Então, o segundo silogismo aqui do nosso exemplo, né? Deus deseja a salvação de todos os eleitos. Deus faz tudo o que lhe apraz. Então, a única coisa que nós colocamos ali, ó, os eleitos, todos de um grupo. Deus deseja a salvação de todos os eleitos. Deus faz tudo o que lhe apraz. Tem alguém aí, por favor? Alguém está com o microfone ligado, por favor. Ô, Paulo Cruz, por favor, tá aí. Alguém tá aí. Deus faz tudo o que lhe apraz. Conclusão? Logo, todos os homens eleitos serão salvos. Então, a primeira premissa é verdadeira. Deus deseja a salvação de todos os eleitos. Premissa secundária. Deus faz tudo o que lhe apraz. Conclusão? Logo, todos os homens eleitos serão salvos. Todas as pessoas eleitas serão salvos. Todos aqueles que Deus escolheu, eles serão salvos. Uma outra nome que é dado para a perseverança dos santos é a certeza da salvação. O homem pode cair da graça ou a perseverança dos santos.
o arminiano, a fé dele é comparado com a Margarida, né? Bem me quer, mal me quer. Hoje Deus me quer, amanhã ele não quer mais. Sim, não. Bem me quer, mal me quer. Bom me quer, mal me quer. Em contraposição a tulipe, né? Que é a flor, símbolo do calvinismo, dos 5 pontos, que é um acróstico, né? Originário dos termos em inglês dos 5 pontos. João 6. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Viram? Mas não creram. Quer dizer, Cristo se apresenta pessoalmente, mas eles não creem. Daí Jesus faz essa declaração: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, para nós irmos a Cristo, a necessidade de Deus nos enviar a Cristo, nos dar a Cristo. Então, o Pai nos dá a Cristo e Cristo nos devolve ao Pai. Então, nós somos buscados por Deus no estado em que nós nos encontramos, nós somos levados a Cristo e Ele nos purifica de todos os pecados e nos faz limpos e santos, e nós somos levados de volta ao Pai. É por isso que ele fala assim: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Cristo recebe do Pai e devolve ao Pai. Daí no 38, ele fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cristo é o servo sofredor, aquele que veio em obediência ao Pai. E ele mesmo declara que ele não veio para fazer aquilo que ele queria, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. É por isso que ontem nós vimos na nossa meditação, né, na oração do Pai Nosso, que ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E naquela oração lá no Getsemane, o que ele fala? Se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Ele vai falar qual que é a vontade do Pai. Que nenhum eu perca de todos. Todos quem? Os que me deu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Irmãos, pode pegar a versão que você quiser. Pode pegar a versão que você quiser. Pode pegar qualquer versão da Igreja Católica. Pode pegar a versão da Testemunha de Jeová. Não tem uma outra explicação para isso. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem é que vai ser ressuscitado no último dia, que é a vontade do Pai? Todos os que me deu. Você vai lá em João 17, ele fala novamente que eu não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que o Senhor me deu, porque são seus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Quem é esse? Que é levado ao Pai. Nós já falamos isso. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete: e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nós não devemos ficar com esse negócio de bem me quer, mas me quer assim. Não. Talvez a palavra de Deus nos dá a certeza. O próprio Cristo nos dá a certeza que ele vai nos ressuscitar no último dia e vai nos apresentar ao Pai. Se acreditássemos que o homem seria salvo pela sua decisão, pelo seu livre-arbítrio, pelas boas obras, pelos méritos, teríamos também que acreditar que em determinado momento ele poderia renunciar a isso.
Por que eu estou falando isso? Porque os batistas, da convenção principalmente, eles vivem uma incoerência. Por quê? Porque eles acreditam que o homem é salvo porque o homem quer. Porque o homem, vou usar um termo aqui que eles usam, o homem aceitou Jesus. Só que pela doutrina batista, depois que o homem é salvo, ele é obrigado a ficar. Então, se a maior parte das igrejas pentecostais e neopentecostais, eles acreditam que o homem perde a salvação, muitos batistas não acreditam nisso. Só que eles acreditam que o homem é salvo pela sua própria decisão, que ele tem vontade livre. Então, quer dizer, ele é salvo. Ele é salvo. Porque ele quer. Mas depois que ele é salvo, ele perde toda a vontade dele, porque daí ele não pode renunciar a isso. Né? Mas, se nós partimos do pressuposto que o homem é salvo porque ele quer, pela sua decisão, então ele poderia renunciar a qualquer momento. Ele diz, não quero mais. Não gostei dessa brincadeira, estou fora. Charles Spurgeon. Creio na doutrina da eleição porque tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza de que Ele me escolheu antes de eu nascer. Ou, do contrário, nunca me escolheria depois disso. Então, a segurança da nossa salvação está ligado ao fato de nós termos sido salvos incondicionalmente. Então, a doutrina da perseverança dos santos, da certeza da salvação, ela está intimamente ligado à eleição incondicional. Nós fomos salvos sem merecer. Portanto, nós não temos a capacidade de perder a nossa salvação. Nós não tínhamos a capacidade de ganhá-la e, da mesma forma, nós não temos a capacidade de perdê-la. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que não existe esse negócio de crente extraviado. Crente que abandona a fé. Não tem. Aqueles que abandonam a fé definitivamente é que eles nunca tiveram a fé salvífica. Eles nunca receberam aquele chamado particular, aquele chamado individual. Eles aceitaram um apelo de homens, aquele apelo geral, que é para todos, que você faz com o seu intelecto, mas eles nunca foram chamados e constrangidos ao Evangelho pelo Espírito Santo. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, por que a salvação não se perde? O primeiro aspecto é que nós não perdemos a salvação porque o plano da salvação é de Deus, não é nosso. Que teríamos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, foram preparados antes da fundação do mundo. Não é preparado agora. A salvação pertence ao Senhor. Jonas faz essa declaração. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é do Senhor. A salvação pertence ao Senhor e não a nós. Somos apenas objeto dela. Nós não somos agentes da salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo são os agentes da salvação. Deus, o Pai, ele planejou a salvação antes que houvesse mundo. O Filho, ele executa a salvação vindo
morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando. E o Espírito Santo aplica essas verdades ao nosso coração, fazendo com que a gente nasça de novo. Então, a salvação pertence ao Senhor, a Deus Pai, a Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E nós somos apenas objeto da salvação. Nós não perdemos a salvação porque é Deus quem executa a salvação. O plano é dele e quem executa a salvação é ele. Enviando Cristo e enviando o Espírito Santo. Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção, esse termo também, é um termo unilateral. Aquele que é adotado, o filho que é adotado, ele não precisa assentir à sua adoção. Ele não precisa concordar com a sua adoção. Ele simplesmente é adotado. É um ato unilateral do adotante. E nós somos adotados como filhos por Deus, nos tornamos co-herdeiros juntamente com Cristo, um ato unilateral de Deus que nos escolheu incondicionalmente. Nós não perdemos a salvação porque a salvação é pelos méritos de Cristo. Como eu já disse, nós não somos salvos porque nós tínhamos méritos. Nós somos salvos por causa dos méritos de Cristo. Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É dessa forma que Deus nos vê, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê? Porque naturalmente nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis? Não. É porque ele nos olha através de Cristo. A doutrina da perseverança dos santos está diretamente ligada à doutrina da salvação unicamente pela graça. Lembra que eu falei que tem alguém aí com o microfone aberto? Por favor. Jorge Alves Santos, por favor, põe um. Quem? Jorge Alves Santos. A doutrina da perseverança dos santos está diretamente ligada à doutrina da salvação unicamente pela graça. Se sou salvo pelos méritos de outro, esse outro precisaria perder seus méritos para que eu pudesse perder a minha salvação também. Olha que coisa! Então, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Unicamente. Então, para que a gente pudesse perder a salvação, Cristo precisaria perder os seus méritos. Se ele perdesse seus méritos, então nós perderíamos a nossa salvação. Só que como é impossível, porque a obra está completa, perfeita, ele é Deus, ele ficou satisfeito com o resultado da sua obra, ele não perde os méritos diante do Pai. E, portanto, nós somos salvos pelos méritos dele, então nós não perdemos a salvação porque nós não temos mérito próprio, mas os méritos são dele. Nós não perdemos a salvação porque Deus é o garantidor da salvação. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo fazendo essa afirmação, de que Deus vai completar a boa obra com que ele começou em todos nós. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo que a gente sabe de cor, mesmo aqueles que vieram de igrejas pentecostais, neopentecostais, históricas, etc. É um versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Todos conhecem. Mas as pessoas desconhecem o contexto.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos quem? Cooperam para o bem daqueles. Daqueles quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quê? Chamados como? Aquele chamado particular. Aquela vocação específica, individual. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu. Essa palavra, ela quando é mal interpretada, ela cria uma série de dúvidas. Como que de antemão conheceu? Deus não conhece tudo e a todos? Ele não é onisciente? Sim, é que essa palavra aqui tem um outro significado. É igual lá em o Salmo 1, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Ué, ele não conhece o caminho do ímpio também? Sim. De ter a ciência, de determinar qual é o caminho? Sim. Agora, esse conhecer aqui é um conhecer com um objetivo especial. Ele é usado no mesmo sentido do propósito. Porquanto, aos que de antemão teve um propósito específico, é isso que significa aí. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, predestinou, para serem conformes à imagem do Filho. Então, nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. É para isso que nós somos predestinados. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O irmão mais velho, o primogênito. E aí vem aquele elo das correntes. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Não tem começar a obra e não terminar? Não tem isso. É por isso que, vou falar de novo aqui, não existe calvinista de 4 pontos. O calvinista de 4 pontos é um arminiano de 5. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eles terão os seus corpos ressurretos e glorificados diante de Deus, assim como Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um outro versículo que não é usado para falar da minha briga com o meu patrão, com o meu empregado, com o meu vizinho, com o meu inimigo. Não. É nesse contexto de salvação. Se Deus é pela nossa salvação, quem será contra nós? É o diabo? Não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. De novo, irmãos, todos nós, quem? Aos que predestinou, aos que chamou, aos que justificou, aos que glorificou. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas, irmãos? De que coisas? Nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. É dessas coisas. E daí ele volta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Querido, o dia que você tiver com a sua fé frágil, leia esse texto. Leia esse texto. Não é você que se salva. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
somos considerados como ovelhas para o matador. Então, Paulo aqui ele está falando que ele espelha no ministério dele a Cristo. Que assim como Cristo foi entregue como ovelha para o matadouro, assim ele se via também como espelho de Cristo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que bom seria se a gente decorasse esse texto, literalmente, para que esse texto nos acompanhasse todos os dias, até o último segundo da nossa vida. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós podemos ter a segurança que nós seremos preservados por Deus eternamente. Para encerrar, eu quero colocar um vídeo de um trecho de um sermão do Spurgeon, e ele faz um resumo geral do que é nós sentimos essa segurança da nossa salvação. Jeremias, versículo 31, essa aliança é chamada Nova Aliança. Isso contrasta com a aliança anterior que o Senhor fez com Israel, quando o trouxe para fora do Egito. É nova no que diz respeito ao princípio em que se baseia. O Senhor havia dito aos seus que se guardassem as suas leis e andassem nos seus estatutos, ele os abençoaria. Ele colocou diante deles uma longa lista de bênçãos, ricas e cheias. Todas elas seriam a sua porção se escutassem o Senhor e obedecessem a sua lei. Mas nos dias presentes, o Senhor, em Cristo Jesus, tem feito com a verdadeira descendência de Abraão, com todos os crentes verdadeiros, uma nova aliança. Não segundo o teor da antiga, nem passível de ser quebrada como aquela. Irmãos, tomem o cuidado de distinguirem entre a velha aliança e a nova aliança, porque nunca deverá haver confusão entre elas. Muitos nunca perceberam a verdadeira natureza da aliança da graça. Não entendem um concerto de pura promessa. Falam a respeito da graça, mas consideram que ela depende do mérito. Falam da misericórdia de Deus, porém a mistura com condições que fazem com que seja mais justiça do que graça. Irmãos, façam distinção entre coisas diferentes. Se a salvação é por graça, não é por obras. Senão, a graça já não seria graça. E se é por obras, não é por graça. Senão as obras já não seriam obras, conforme Romanos 11:6. A nova aliança é toda pela graça, desde a primeira letra até a sua palavra final. No entanto, é uma aliança eterna. E é esse aspecto que o texto em Jeremias 32:40 insiste. A velha aliança foi de duração muito curta, mas esta é uma aliança eterna. A despeito de alguns pensadores modernos, espero que tenha licença para crer que a palavra eterna significa que dura para sempre. A primeira razão por que uma aliança eterna é que foi feita conosco em Jesus Cristo. A aliança das obras foi feita com a raça humana, no primeiro Adão. Mas o primeiro Adão era falho e fracassou bem rapidamente. Ele não conseguiu suportar a tensão da sua responsabilidade, de modo que aquela aliança foi quebrada. Mas o fiador da nova aliança é Jesus Cristo. E ele não tem falhas, é perfeito. O Senhor Jesus é o cabeça federal dos seus escolhidos. E ele os representa. São considerados membros do seu corpo. E ele é o seu cabeça, seu porta-voz, seu representante. Sendo que o Senhor Jesus representa todo o seu povo fiel na aliança, é eterna essa aliança. A segunda razão por que a aliança não pode falhar é devido ao lado humano dela ter sido cumprido. O lado humano poderia ser considerado o lado fraco. No entanto, quando Jesus se tornou o representante do homem, esse lado ficou firme. Até este momento, ele tem cumprido integralmente todas as exigências daquela parte da aliança em que ele é o fiador. Visto, portanto, que foi cumprida aquela parte
parte da aliança que pertence ao homem, só falta ser cumprida a parte de Deus, que consiste em suas promessas, promessas incondicionais, cheias de graça e verdade, tais como estas. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Porventura Deus não cumprirá seu compromisso? Sim, certamente. Além disso, a aliança forçosamente é eterna, porque é fundamentada na livre graça de Deus. A primeira aliança dependia da condição da obediência dos homens. Se guardassem a lei, Deus os abençoaria, mas fracassaram pela desobediência e herdaram a maldição. Demais disso, na aliança está fornecido tudo quanto se pode supor como condição prévia. É necessário que o homem, para ser perdoado, se arrependa, porém o Senhor Jesus está exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados, conforme Atos 5:31. É necessário que o homem, a fim de ser salvo, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, mas a fé é operada por Deus, e o Espírito Santo opera em nós, esse fruto do Espírito. Paulo disse aos Efésios que a fé é dom de Deus. É necessário, antes de entrarmos no céu, que sejamos santos, mas o Senhor nos santifica mediante a palavra e opera em nós para desejarmos e praticarmos seu próprio beneplácito. Jesus em João 17:17 orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se houver em qualquer parte da palavra de Deus qualquer ato ou graça mencionado como se fosse a condição prévia da salvação, no outro trecho bíblico, isso é descrito como um dom da aliança que Jesus Cristo dará aos herdeiros da salvação. Isso é salvação pela graça, e não por obras. Finalmente, a aliança é eterna porque não pode ser ultrapassada por algo mais glorioso. Na ordem das suas operações, Deus sempre avança do bom para o melhor. A antiga lei foi deixada de lado, nela falhas, e portanto a nova deve durar até que seja achada nela uma falha, o que nunca acontecerá. Quero repetir aquelas palavras para que nunca se apartem de mim. Se houvesse apenas esse texto na Bíblia a respeito do assunto, bastaria para comprovar a perseverança final dos santos, para que nunca se apartem de mim. A promessa não é cumprida por meio de alterar o efeito da apostasia. Se eles se apartassem de Deus, isso seria fatal. Suponhamos que o Filho de Deus se afastasse totalmente de Deus e perdesse totalmente a vida de Deus. O que seria dele então? Seria salvo da mesma forma? Respondo, sua salvação se acha no fato de que ele nunca perderá totalmente a vida de Deus. Porque devemos perguntar o que aconteceria num caso que nunca poderá ocorrer. Mas se devemos supor tal coisa, não hesitaremos em dizer que se o crente fosse totalmente separado de Cristo, teria, sem dúvida, que perecer eternamente. Se alguém não permanece em Cristo, é lançado fora como um sarmento e secará. Se o Espírito Santo realmente regenerou uma alma, porém aquela regeneração não o salva da apostasia total, o que mais poderá ser feito? Existe o nascer de novo, mas não existe o nascer e renascer várias vezes. A regeneração é de uma vez por todas, não pode ser repetida. As Escrituras não contêm nenhuma palavra ou indicação nesse sentido. Se os homens foram lavados no sangue de Jesus e renovados pelo Espírito Santo, e esse processo sagrado fracassou, então não sobra outra alternativa. Que ninguém diga, portanto, embora volte para os meus velhos pecados e cesse de orar, de me arrepender, ou de crer, ou de ter algo da vida de Deus em mim, ainda assim serei salvo, porque tempo houve quando eu era crente. Não falador profano. O texto não diz, serão salvos embora se apartem de mim. Ele diz, para que nunca se apartem de mim. Que é assunto bem diferente. Ai daqueles que se apartam do Deus vivo. Essa perseverança dos santos não entra tampouco mediante a remoção da tentação. Podem ser tentados, no entanto, nunca serão vencidos. Embora pequem em certa medida, nunca pecarão de tal maneira que se apartarão de Deus. Ainda se apegarão a Ele e viverão em Cristo mediante a habitação neles do Espírito Santo. Como, pois, são preservados? Ora, não conforme alguns dizem falsamente, como se pregássemos, que o homem convertido pode viver como quiser. Nunca dissemos isso. Nunca sequer pensamos assim. O homem convertido não pode viver como quer. Ou melhor, é tão transformado pelo Espírito Santo que se pudesse viver como quer, nunca pecaria, mas viveria uma vida absolutamente perfeita. Alguns pregam uma doutrina que tem uma porta bem larga, porém é só porta. E quem entra por ela
não recebe nada. Não está mais seguro do que quando estava fora. As ovelhas não se apressam para entrar onde não há pastagem. Alguns têm pensado que essa doutrina é estreita, embora eu tenha certeza de que não é. Contudo, se uma porta parecer estreita, e se há algo que vale a pena ser recebido por quem entrar, muitos procurarão a admissão. Diz alguém, se a salvação é uma coisa permanente, se essa regeneração importa numa mudança da natureza de tal tipo que nunca poderá ser desfeita, quero tê-la. Se a salvação é meramente um artigo banhado a prata, que perderá seu brilho, não a quero. Todavia, se é prata de lei maciça, desejo recebê-la. Muitas pessoas têm crido em Deus para salvá-las, mas só por algum tempo, enquanto são fiéis ou enquanto são sinceros. Amados, creiam em Deus para Ele mantê-los fiéis e sinceros durante toda a sua vida. Compre uma passagem até o ponto final. Obtenha uma salvação que cubra todos os riscos. Aquele que não pode guardar vocês para sempre, não poderá guardá-los por um dia sequer. Se o poder da regeneração não perdurar por toda a vida, talvez não dure nem uma hora. A fé na aliança eterna agita o sangue do meu coração. Enche-me de confiança, inspira-me de entusiasmo. Nunca posso abrir mão daquilo que o Senhor tem dito. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Irmãos, então, o que nós podemos tirar, então, desta aula sobre a perseverança dos santos? Nós precisamos voltar lá atrás, na primeira delas. Nós somos pecadores, a depravação total. Nós não queremos a Deus, nós não buscamos a Deus, nós não temos capacidade de ir a Deus. Mas Ele, desejando nos salvar, nos escolheu incondicionalmente. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Então é isso que nós precisamos lembrar. Nós não perdemos a salvação porque a salvação é um plano de Deus. Deus executa a nossa salvação. Nós somos salvos através dos méritos de Cristo, através da obra de Cristo. E é o Espírito Santo que coloca essas coisas no nosso coração. Então, sempre que nós estivermos falando do Evangelho, a gente precisa estar lembrando dessa coisa fundamental, o solus Christus, sola gratia, sola fide. Nós somos salvos por essas coisas, nós não somos salvos por causa dos nossos méritos, nós não somos salvos por causa das nossas obras, por qualquer coisa que a gente tenha feito ou deixado de fazer. E isto, tudo termina naquele último dos solas. Soli Deo glória, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Para encerrar, eu vou ler novamente esses últimos dois versículos aqui, 38 e 39, e Romanos 8, depois eu vou orar e depois eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele seja glorificado. Obrigado, Senhor, por estas aulas que nós pudemos relembrar tantas coisas importantes. E agora nós pedimos que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo a nossa fé, colocando essas coisas no meu coração, no nosso coração, para que nós possamos lembrar, Senhor, todos os momentos da nossa vida, que nós somos salvos através de Cristo e por Cristo, para a sua glória. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos ver aqui. Boa noite. Tá. Não, peraí um pouquinho só. Se alguém tiver uma pergunta,
Se alguém tiver uma pergunta, levanta aí a mãozinha aí, que eu vou abrir o áudio de vocês e daí vocês podem fazer a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta. André? Vamos lá, André. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Graça e paz, boa noite. Como citaram aí, eu estou dirigindo. Não pode, hein? Não pode! Na verdade, eu estou na fila para comprar a janta de hoje. Ah, tá bom. Você está no McDonald's, é? Exatamente. E aí, na verdade, eu queria fazer um breve comentário sobre o que foi dito hoje, a perseverança dos santos e, obviamente, a não perca da salvação, né? Porque somos predestinados para tal. Certa vez, o pastor Paulo Júnior, ele fez um comentário citando alguns falsos profetas e um deles foi o próprio Silas Malafaia, que acabou tendo uma discussão entre eles. E o Silas Malafaia, tentando refutar o calvinismo, ele disse que a predestinação que está em Romanos 8, que o senhor acabou de ler, ela está ligada na predestinação da igreja e não particular. Sim. Aí, só que isso aí acaba caindo por terra quando nós entendemos a própria perseverança dos santos. Sim. Não é verdade? Sim, tá. Isso daí está lá na aula na aula sobre eleição incondicional. Nós falamos a respeito disso, refutamos esse argumento de que predestinação da igreja ou predestinação de uma nação. Lá na aula sobre eleição incondicional, que a eleição aí é de pessoas, de indivíduos que têm nome, os nomes foram escritos. Legal. E de fato será essa a igreja, né? Os eleitos será a igreja que será Sim. salva, mas também na verdade os eleitos. Agora, se possível, vocês estão procurando um tema para estudar, eu acharia bacana o tema dos atributos de Deus ou escatologia. São assuntos muito bons. Escatologia, com certeza não. Tá bom, André, obrigado. Bom McDonald's aí. Muito obrigado. Lembranças da esposa. Amém. Ela está assistindo. Tá bom, um abraço. Mais alguém? Fábio. Vamos lá, Fabinha. Oi, boa noite, a Marina. Tudo bom? Ô, Marina. Oi, Marina. Bem, e você? Tudo bem. Lá no comecinho da aula, você falou que o crente verdadeiro, ele nunca se desvia. Certo. Ele não se afasta. E, que nem eu faço capelania hospitalar, e no hospital a gente encontra muito paciente que fala que já foi da igreja, e a gente conversa e volta em visitas, ele se arrepende de ter afastado e se reconcilia ali, pelo menos na nossa frente com o Senhor. Então, essa pessoa, de fato, ela nunca foi salva? Ou ela nunca vai ser? O que eu quis dizer é o seguinte, que aquela pessoa que abandona a fé para sempre. É lógico que temporariamente a pessoa ele pode deixar, só que ele volta. O verdadeiro crente, ele retorna. O filho, quando é filho, ele volta para a casa do pai, né? O que eu falo é aqueles que abandonam obstinadamente, né? Entendeu? E não querem mais saber de Agora, Deus esses mesmo. casos aí é difícil, porque precisa saber... ele está retornando para quê, né? Será que ele está retornando para Cristo ou ele está retornando só para uma organização religiosa, né? Isso que as pessoas confundem isso, né? Fazer parte de uma igreja ou fazer parte do corpo de Cristo, né? Mas é isso aí. Quem pertence a Cristo, ele pode sair temporariamente, mas ele volta para a fé. Legal. Ele recobra a fé. Ela quis ouvir isso de você, de mim não serviu não, entendeu? Mas aí eu deixei ela perguntar, entendeu? Combinou com aquilo que você falou, Fabinha? Né, pastor? Mas só tem um bom professor, mas ela quis ouvir de você, então não fazer o quê, né? Tá certo. Um abraço aí para vocês. Ele falou assim, ele vai...
Que é, Marina? O Fábio já tinha dito. O que ele falou? Ele é tão metido que ele falou assim, ele vai te responder o que eu já respondi. Aí você vai falar para ele, o Fábio já tinha dito. Santo de casa não faz milagre. É verdade. Eu vejo aqui em casa. Eu tenho experiência aqui em casa. Tem experiência? Um abraço aí para vocês. Mais alguém? Tá com a mãozinha levantada aí? Vamos ver. Mais ninguém? Ô, Walter, tá me ouvindo? Rodrigo? É o Rodrigo? Quem é que vai fazer pergunta? Ah, aqui. Milena? Milena? Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pronto. Na verdade, assim, a minha dúvida é uma dúvida geral, não necessariamente da aula de hoje. Mas, assim, é uma dúvida pessoal, que, na verdade, eu não sei nem se você ou vocês vão poder me ajudar, mas eu queria colocar à mesa aqui. Eu me converti quando eu tinha 5 anos de idade, naquele formato que todo mundo conhece, do apelo, e eu levantei a mão e eu entreguei. E, assim, eu me lembro desse dia, eu me lembro que eu era muito nova, mas, assim, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquele dia. E aí, a minha vida foi na igreja, a vida toda, me casei na igreja e tudo mais. E, assim, nesse período depois, no período da minha separação, eu tive uma queda, assim, muito grande. E eu me afastei de Deus, né, assim, na minha concepção, e depois eu voltei de uma maneira completamente diferente. A minha dúvida é, quando foi que eu me converti? Se foi lá com 5 anos, ou se foi nesse momento que eu retornei e tive os olhos abertos, assim, a sensação foi exatamente essa, apesar de eu ter conhecido a vida toda sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, eu lia, eu, assim, obedecia, e na minha cabeça eu era cristã e era salva, mas eu me redescobri nesse momento que eu voltei para Deus. Então, assim, eu tenho essa dúvida, se eu me converti lá atrás ou nesse momento agora. Olha, não é todo mundo que tem um momento marcante, igual teve Paulo, por exemplo, que teve um momento marcante. Por exemplo, vamos pegar a vida de Pedro. Pedro se converteu quando? Quando Jesus chega para ele e fala assim, o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é Moisés, Elias, outros dizem que o senhor é João Batista. Daí ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Assim, Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Daí o que Jesus fala para ele? Olha, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito, meu Pai que está no céu, que te revelou isso. Dali a pouco, Jesus repreende ele como se ele fosse Satanás. E depois tem ele tem aquele negócio que ele nega a Cristo. Depois tem aquele encontro lá na praia com... Então é o seguinte, quando foi a verdadeira conversão de Pedro? A gente não tem essa resposta. Porque, na realidade, a nossa salvação, ela é todo um processo, que eu já falei, começa lá antes da fundação do mundo, quando a gente é escolhido. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, isto é irrelevante. É irrelevante esse momento. Sabe por quê? A tua salvação não está firmada nesse momento onde você recebeu o novo nascimento. Tanto faz. O que você tem que ver agora é se a tua confissão de fé é somente em Cristo. Então, o sinal de que você é uma nova criatura, de que você foi chamada ao Evangelho, é que você só crê somente em Cristo e que a tua vida reflete essa sua confiança somente em Cristo. Isso que é o fundamental. Respondi satisfatoriamente? Sim, obrigada. Então não se preocupa com isso, se foi lá ou se foi agora. Comigo também aconteceu a mesma coisa.
Tá Oi, bom? não ouvi a sua última frase. Comigo aconteceu a mesma coisa, que eu fui criado dentro de uma igreja evangélica. E eu tenho mais a convicção de que Deus me chamou quando eu conheci as doutrinas da graça, com 50 anos de idade. Entendi. Tá bom? Um abraço. Tá bom, um abraço. Kátia Vidal. Oi. Oi. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, minha amiga Débora, que está aí. Tá ouvindo, Débora? Tô aqui ouvindo. Ouvi a Então, Milena e pastor, agora ouvi você. Tá. Assim, eu queria que o senhor me explicasse lá em Mateus 24, que fala o sermão profético, os princípios de dores, né? Lá no versículo 13, fala assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O que ele quer dizer neste versículo? Aquele que perseverar até o fim será salvo? É isso que nós temos hoje. Quem que vai perseverar até o fim? Aqueles que são guardados por Deus. Então, a nossa salvação, o nosso novo nascimento, a nossa fé, o nosso arrependimento e a nossa perseverança, tudo depende de Deus. Deixa eu ler um texto para você. Judas só tem um capítulo, né? Uhum. Então, é Deus que nos guarda. Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, quem é que vai perseverar até o fim? Aqueles que são guardados por Deus. São guardados por Deus por quê? Porque eles pertencem a Deus e Deus os guarda para que eles sejam ressuscitados no último dia. Ok? Tá. Entendi. Obrigada, pastor. Um abraço. Fernando? Oi, Walter. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria pedir, por favor, para o senhor comentar com a gente. Na primeira aula sobre depravação total, o irmão Alexandre ele fez uma pergunta, né? Eu até lembro disso. Aí até o senhor falou que ia comentar nessa aula de perseverança dos santos, que está relacionado à santificação do crente, do processo de santificação, né? Até o fim, né? Que é o processo de separação, que é o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Então ele até fez aquela pergunta assim: por que agora que nós não somos mais escravos do pecado, né? Servos do pecado, agora nós somos servos de Cristo, por que nós ainda continuamos pecando? E quando nós caímos em pecado, isso traz muita tristeza para nós, né? E isso está muito relacionado ao processo de santificação, das provações, de superar as provações. Então eu queria que o senhor comentasse isso com a gente, né? Que é um tema até que às vezes é tão pouco comentado, né? Sobre essa questão da vida cristã. Então, porque nós seremos só libertos do pecado completamente quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, que é a última etapa daquele texto lá que eu li de Romanos 8. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser o quê? Conforme a imagem de seu filho. Então, esse processo de ficarmos conforme a imagem de seu filho é um processo que começa aqui na Terra, de santificação. É um processo longo que vai terminar no dia em que nós tivermos o nosso corpo glorificado, em que daí nós estaremos completamente livres do pecado. Hoje nós estamos livres da punição do pecado. E um dia, quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, nós estaremos livres da prática do pecado. Mas isso só vai acontecer no dia que nós tivermos o nosso corpo transformado. Agora, até isso é dom de Deus. É Deus, ó. Porque o pecado é tropeço, não é? Quando a gente tropeça. Uhum. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Sim. E para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória.
Ô, Fernando, a pior pessoa para você lidar é aquela pessoa que ele se acha santo e ele atribui a santidade dele ao esforço dele. Não queira conviver com esse tipo de gente. Não queira. É a pior pessoa para você lidar, é aquela pessoa que ele se julga melhor do que os outros e ele atribui ao esforço dele essa sua situação. Sim. Então, até aquelas pessoas que estão mais avançadas na sua vida espiritual, elas devem isso a Deus. Ok? Exatamente. Ok. Muito obrigado. Irmão Nelson, era essa a pergunta que o irmão ia fazer? Não está dando para ouvir. Não está dando para ouvir? Não. Alô, está me ouvindo agora? Não. Deixa eu tirar o fone. Está ouvindo agora, Walter? Melhor. Está aberto o microfone. Assim é melhor. Pode Deixa falar. eu aumentar o volume aqui. Tá. Pronto, está ouvindo, Walter? Sim. É o seguinte, é um breve testemunho em relação a que foi apresentado hoje, em relação ao crente quando ele se afasta e depois ele retorna. No meu caso, dar um testemunho meu, foi assim, eu desde criança, rapidamente, eu fui para a igreja, minha mãe levou e acompanhei até a minha adolescência. Na adolescência, devido ao futebol, que eu não jogo muito bem, mas devido ao futebol eu me afastei por ausência nos cultos, né? Na escola dominical, nos cultos, eu fui afastado, que naquela época existia exclusão de membros, né? Da igreja por ausência. E eu fui excluso da igreja por ausência. Está conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, eu fui excluso da igreja por ausência. Aí, passei muito tempo afastado dos caminhos do Senhor. Aí, conheci a minha esposa no colégio, nos casamos. E aí, eu fui para um treinamento na Europa, na Suíça, 3 meses. E, no meu casamento, eu ganhei uma Bíblia do irmão, um irmão chamado irmão, mas da Assembleia de Deus. E essa Bíblia eu deixei em casa com a minha esposa e os 2 filhos. Eu fui para a Suíça, fiquei 3 meses lá. E nesse período, a minha esposa ficou em aflição, claro, com 2 crianças, o que fazer? Começou a ler a Bíblia. Era católica, praticante, família católica, família praticante do catolicismo. E ela falou, eu vou me apegar ao quê? Ela falou, vou me apegar à Bíblia. E começou a ler a Bíblia, aquela Bíblia que eu ganhei do casamento, e começou a ler. Começou a ler e entendeu de que a igreja em que ela estava frequentando não ensinava corretamente a palavra de Deus. E falava sobre os idólatras, sobre os feiticeiros, sobre os viciados, aquela coisa da Bíblia, né? E aí, então, quando eu voltei da Europa, eu fui trabalhar morei em Manaus 3 anos, numa fábrica lá em Manaus. E aí nós voltamos de Manaus, porque meu filho ficou doente, voltamos para São Paulo, e eu fiquei desempregado muito tempo, né? Porque o salário era alto, estágio na Europa, aquele currículo um pouco inchado, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu tive muita dificuldade para conseguir emprego. Mas com um ano e pouco, eu consegui um emprego para ganhar bem menos, uma função bem diferente e tal, tudo bem, importante. Só que a minha esposa, ela entendeu a palavra de Deus e queria mudar, queria procurar um outro caminho. E ela falava para mim assim, devido a algumas dificuldades que nós tivemos, estou encurtando para não ficar muito longo, muitas dificuldades que nós tivemos, ela falou assim, olha, eu acho que nós devemos procurar uma igreja cristã. Falei, olha, eu não tenho interesse, não. Não tenho interesse. E eu era o cristão, ela era católica, né? Eu falei, não tem interesse, não. Ela falou, não, mas eu acho melhor a gente procurar uma igreja. Aí uns amigos dela que tinham feito o curso com ela, deu o nome de uma igreja batista, numa rua aqui próxima. E aí nós fomos nessa igreja e começamos a frequentar ali, chama Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina, aqui pro lado do Ipiranga. E aí, então, nós fomos no acampamento. No acampamento, as irmãs lá, que o acampamento era assim, homens, mulheres, jovens, mulheres, todos separados, né? Grupos separados.
E as irmãs achavam que a minha esposa já era uma cristã. Só que lá ela se declarou. Depois de todo o acontecimento no acampamento, ela se declarou a Cristo, né? Então, as irmãs até ficaram impressionadas. E aí nós começamos a frequentar a igreja. Só que eu fazia o seguinte, eu levava ela para a escola dominical e ia jogar bola. E à noite eu ia para o culto. Até o momento que eu tomei a decisão de voltar realmente para os caminhos do Senhor. Larguei tudo, futebol, bola. Até os amigos do futebol diziam, virou pastor, agora você vai ganhar dinheiro. Agora sim você vai ficar rico. Eu falei, olha, não é nada disso. Não é nada disso. Eu vou voltar para a igreja porque é os caminhos do Senhor, é o que eu conheci, é o que eu temo e eu vou voltar. E aí a turma já estava tirando aquele sarro, né, como diz a palavra, né? E aí foi então que nós começamos a frequentar a Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina. Ficamos lá até a nossa ida para Batista Reformada. Mas foi muito interessante, porque eu me afastei por causa do futebol, por causa da bola. Eu dei mais valor ao futebol do que a própria igreja. Mas depois, com a graça de Deus, resgatou minha esposa. Depois a minha esposa me resgatou, quer dizer, Cristo nos resgatou, né? E nós assim voltamos para a igreja. Então, e hoje, glória a Deus, toda a família, os filhos, os netos estão encaminhados no caminho do Senhor. Amém. É para a glória de Deus, não é para a minha glória, porque eu sou um tremendo pecador, sou um miserável, como diz. Mas eu dou graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus, que foi Ele que Amém. Morreu na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, irmão Nelson. Norma ou Albino, não sei. Oi, Regina. Oi, Norma. Pode falar. Hoje, eu achei aquele livrinho tão incrível, né? Tão maravilhoso. Mas, olha, o Albino quer falar, um minutinho. Peraí. Fala de novo, porque o seu estava mudo, o seu microfone. Fala de novo. Não, então, a minha sugestão seria que nós pudéssemos estudar novamente Fé para Hoje, porque eu achei aquele pequeno livrinho grandioso. Mas, olha, o Albino quer falar, um minutinho. O pastor Walter, primeiro, eu não tenho dúvida não, eu só queria te agradecer a disposição que você ficou 12 aulas, aí 12 noites para passar isso para a gente. E agora o Cássio e o Vinícius não pode mais falar que eu não posso mais ser membro da Reformado aí, ó. Graças a Deus. Porque os dois eu sempre falo, não, se não fizer o curso não vale, se fizer... Eu quero te agradecer, tá, Walter? Obrigado por tudo, tá, rapaz? Fica na paz. Eu vou testemunhar a seu favor, Albino. Um abraço aí para vocês. Você viu que eu não perdi um dia, né? Tá certo, tá certo. Esse livrinho que a Norma está falando, Fé para Hoje, na realidade é a Confissão de Fé Batista, de 1689, que na edição da Fiel chama Fé para Hoje. Um abraço aí para vocês. Outro. Tinha alguém... Eliane Marcos? Walter. Vai, Eliane. Oi. Eu vou aproveitar para falar que o Marcos teve que dar uma saída, porque eu quero falar as coisas. Ele fala, não, ele é muito vergonhoso, né? Uhum. E eu queria ter falado no testemunho ontem sobre o estudo, a diferença que esse estudo fez na nossa vida, principalmente na vida do Marcos, porque o Marcos, ele realmente se converteu na Igreja Batista Reformada, né, aí no Ipiranga. Mas ele tinha um conflito terrível quanto à eleição, ele não aceitava. Às vezes nós trazíamos o cãozinho da igreja, mas ele vinha falando, e ele tentava me convencer que uma pessoa podia se arrepender. Olha, era difícil. Mas, Walter, com o estudo, ele entendeu de tal maneira que, conversando com o meu filho, eu estava conversando sobre o Ed René, a situação do Ed René, que ele se encontra. Aí ele veio e falou assim, filho, Ed René é arminiano. Então, assim, ele entendeu de uma maneira, com
tanta clareza, Walter. Assim, eu estou muito feliz com isso, mas muito feliz mesmo. Então, assim, foi muito. Porque eu queria muito fazer os estudos e não tinha como fazer, principalmente esse ano. Então, assim, para nós foi algo preparado pelo Senhor e eu não tenho dúvida disso. Obrigada, Amém, Paulo. amém. Deus seja louvado. Obrigado a vocês. Deus abençoe.